Começa agora mais um programa Brasil em Questão com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Oi, Walter. Oi, pessoal que nos segue aqui, que nos dá a honra da presença. E especialmente, oi, boa noite, ou boa tarde, quando eu passar na televisão. Verdade. Meu amigo Gilberto Natalini, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, não sei como é que vai ser aí, mas é uma honra, um prazer enorme, mais uma satisfação, vocês não têm ideia como eu estou feliz de estar aqui com esse estimado, querido amigo Mário Covas Neto, filho do velho Covas, que eu conheci muitíssimo bem, né, da minha juventude, quando ele voltou do exílio. Uma honra estar aqui com você, Walter Siglione, um prazer em vê-lo também, querido amigo. Fico feliz pelo convite, muito obrigado, viu? Para mim é muito honrado estar aqui no programa com vocês. Olha, eu só queria fazer uma breve apresentação aqui. O Natalini, Gilberto Natalini, vereador durante 5 mandatos. Nos últimos 2 mandatos, nós tivemos o convívio na Câmara Municipal de São Paulo. Alguém que extremamente atuante. Eu cansei de dizer muitas vezes que eu achava que o Natalini, na verdade, eram 5 pessoas, tal a quantidade de lugares que ele estava ao mesmo tempo, tal o nível de atuação que ele tem. Sempre teve. Acho que para a Câmara Municipal de São Paulo, também já tive a oportunidade de falar isso, a sua desistência no prosseguimento do mandato de vereador, afinal ele não foi candidato, foi uma perda muito grande mesmo. É alguém que, médico, mas um ambientalista de primeira ordem, eu diria que hoje, no país, talvez seja a maior autoridade, se não está incluída entre elas, uma autoridade na área de meio ambiente. É um político que tem uma trajetória absolutamente honrada, de seriedade, ao longo da sua vida pública inteira. Eu posso comprovar isso, dizer que não é comprometido com grupos econômicos, não é comprometido com o bem-estar, sempre foi comprometido com o bem-estar da população que ele representa. Mais do que ele representa, da população que os representantes eleitos têm que ter consciência. Sempre foi assim, sempre. Com muita independência. Isso até lhe custou muito caro, porque houve dissabores na sua vida política, e é compreensível isso, exatamente pela sua atuação muito firme, muito coerente, muito reta ao longo desse tempo todo. É importante fazer esse testemunho, viu, Natalini? Porque eu estou falando aqui também para os nossos seguidores. Falar para os seus seguidores é chover no molhado. Agora, falar para os nossos seguidores, eu acho que é dar o testemunho dessa relação, e uma relação muito boa entre nós, porque nós sentávamos um ao lado do outro, grande parte das sessões lá na Câmara. Pudemos participar de movimentos juntos, desde de Frente Parlamentar de Sustentabilidade, com outros colegas, participamos ativamente por convite do Natalini. Eu acabei sendo relator da Comissão da Verdade, em que ele foi o presidente e o proponente. Ele tem um monte de leis aprovadas, de discussões, todas com muita pertinência. Então, esse é um brevíssimo retrato do que foi o Gilberto Natalini durante, pelo menos, o tempo que eu tive convívio com ele, foi assim, e eu sei que a história dele também é assim. Então, desculpe, Natalini, eu tinha que falar essas coisas, porque eu acho que toda vez que eu tenho essa oportunidade, você é merecedor de todos os elogios por toda a sua trajetória pública. Vamos lá, Walter, vamos Obrigado. seguir só nessa conversa aqui. Deixa eu só fazer... Posso aproveitar, Mário, para fazer... Você sabe que o Gilberto foi comigo em 2014 e nós fomos candidatos, né, ao governo do Estado, né? Exato. E eu não conhecia Gilberto. Um dia eu estava com aquela minha mania, eu estava com dor de cabeça, passando no corredor da Bandeirantes, primeiro debate. Gilberto parou e falou:
Perguntou, tudo bem, tudo bem? Ele falou, o que você tem? Eu falei, estou com dor de cabeça. Ele falou, toma isso, isso. Ele foi médico, me consultou antes do debate. Uma coisa muito difícil de acontecer, né? Oportunidade. Natalini, aproveita e já cobra a consulta agora. Vou cobrar a consulta, O Walter, sabe o que me une ao Mário Covas? Esse que está aqui com a gente? Primeiro, é a conduta. Uma conduta, um compromisso com a ética, né? Com a moralidade pública, com a coisa, né? Com a res pública. Ele herdou do pai dele, que foi um dos maiores políticos que eu conheci, e eu herdei do meu pai, que não era político, mas era ético também. Segundo, o nosso amor pela democracia. Essas duas coisas fazem com que a amizade minha com o Covas seja muito profunda, seja além da questão pessoal. A gente tem amor pelo povo, pela vida do país, da cidade. É isso aí. Então, muito simpático. Olha, integralmente. Um dos melhores, uma das pessoas falava melhor ali, com pontualidade, viu? Obrigado, viu? Bom, vou começar a entrevista aqui, ó. Vamos lá. Olha, Gilberto, após quase 2 anos de pandemia da Covid, a desigualdade social aumentou, com aumento de 40% dos índices de pobreza social. Qual a sua avaliação? Primeiro, é uma tristeza profunda, porque quando a gente vê o nosso povo piorando, passando mais necessidade, né? Tenho visto as pessoas cozinhando com lenha porque não tem dinheiro para comprar gás de cozinha, cozinhando com lenha, né? Aquelas senhoras, quando tem o que cozinhar, né? Então, é uma tristeza grande a gente ver o povo brasileiro, os nossos irmãos brasileiros e irmãs, passando toda essa necessidade. E a Covid, o que ela fez? Ela, além de desorganizar o organismo dos pacientes, ela desorganizou o tecido econômico e social do país, do mundo, né? Mas do Brasil em particular, porque o Brasil não teve uma política correta para enfrentar a pandemia. Então, o vírus está deitando e rolando em cima do nosso povo, seja na saúde do corpo, seja na saúde social e econômica. Natalini, deixa eu te perguntar uma coisa. A respeito das vacinas aí, a gente já fez aqui entrevistas com Edson Aparecido, enfim, com mais gente falando sobre o tema. E tem uma coisa que mais recentemente tem acontecido, sabe? Que eu queria ver sua opinião. A gente vê gente querendo escolher que tipo de vacina vai tomar. Se vai ser da Pfizer, se vai ser de não sei o que lá e tal. E a gente também percebe o seguinte, também uma discussão de que as vacinas aconteceram de uma forma muito rápida, os protocolos, etc., e não se sabe direito aquela que funciona melhor ou pior, e fica todo mundo um pouco desconfiado, né? Como é que você vê esse quadro? Bom, primeiro eu quero dizer que a vacina ela é uma conquista médica secular que salvou bilhões de seres humanos, né? Então, viva a vacina. Eu tomei a Coronavac, Covas. Eu tomei 2 doses, Walter, da Coronavac, porque, como sou médico, eu fui vacinado antes, porque a gente cuida de doentes. E eu queria aqui aproveitar, viu, Covas, e dar um viva ao Butantan, que nos honra, nos orgulha, instituição do Estado de São Paulo de 120 anos, é ciência pura. Agora, é claro que o vírus ele surgiu muito de repente, é um vírus de uma transmissão enorme, a mortalidade dele não é grande, mas a transmissibilidade é grande e ele mata um certo número de pessoas, como está matando no Brasil quase 500 mil. A maior arma contra o vírus é a vacina. O mundo inteiro deu uma resposta muito rápida, a ciência do mundo inteiro foi muito rápida na pesquisa e na apresentação da vacina, tendo em vista que era um vírus realmente que surgiu praticamente muito rapidamente. Agora, é claro que as vacinas elas têm graus variados de proteger, né? Então, tem vacina que protege uma porcentagem maior de vacinados, outra protege uma porcentagem menor de vacinados, mas todas elas são eficientes, porque mesmo aquelas que têm uma proteção, por exemplo, de 52%, 53%, a pessoa que pegar a doença vacinado
a letalidade da doença, a gravidade da doença será muito menor do que se ele não tiver a vacina. Então, a gente deve tomar a vacina que tiver no posto. Não é ficar escolhendo daqui e dali. O Brasil está faltando vacina, a nossa vacinação está muito devagar. O governo brasileiro não teve a responsabilidade de correr na frente e comprar as vacinas. Ficou negando a pandemia e negando a ciência e negando as vacinas. Então, nós brasileiros, todos, brasileiras, nós temos que correr no posto. A vacina que tiver, a gente bota o braço lá e toma a vacina, porque ficará muito mais protegido do que se ficar pulando de lá para cá e não tiver vacinado. Você sabe que eu desconfio que essa coisa acaba acontecendo, sabe por quê? Porque há um tempo atrás se noticiou que a Europa não iria aceitar vacinas que não tivessem passado pelo protocolo deles da Anvisa de lá, né? E naquele momento a Coronavac não fazia parte desse rol. Hoje já faz, que a OMS reconhece. Então, eu acho que as pessoas pensando um pouco nisso, começaram, eu tenho que procurar uma vacina que amanhã, se eu quiser ir para o exterior, ela seja compatível. Mas, enfim, isso já está superado. Talvez tenha sido essa motivação, seja lá qual for, eu tendo a concordar consigo. Eu acho que a gente tem que se prevenir, né? Amanhã, quem sabe, amanhã que eu digo, o ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, se tem uma conclusão que a vacina A é um pouquinho melhor do que a vacina B ou que a C, e aí os órgãos de saúde vão escolher os melhores caminhos para a gente trilhar, concorda? Perfeitamente. Nós não estamos em condições muito assim folgadas para ficar escolhendo vacina, não. A gente tem que tomar a vacina. Todas elas que estão na praça aí, todas elas dão proteção, protegem. Se a pessoa pegar a doença, ela vai ter uma doença muito mais leve e vai prevenir que a doença mate a pessoa. Então, meu conselho de médico, vai no posto, a vacina que tiver, você toma. Primeira, e se tiver segunda dose, não esquecer de tomar a segunda dose, porque uma dose só não vai fazer efeito. Essa é a verdade. Perfeito. Gilberto, tem aqui, como é que você tem avaliado a operação dos hospitais, as equipes e o próprio Sistema Único de Saúde em toda essa situação? Olha, eu sou suspeito para falar, Walter, porque a primeira vez que eu mexi com saúde pública, eu estava no 2º ano da Escola Paulista de Medicina, foi em 1971. Nunca mais parei. Eu sou um soldado muito disciplinado do Sistema Único de Saúde. Lutamos para construir na Constituinte, tinha gente que era contra escrever aquela frase na Constituição: saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Nós ganhamos aquela luta. Aliás, o velho Covas, ele estava lá, ele foi relator daquele negócio tudo lá, ele aguentou muito a gente lá, o Partido dos Sanitaristas. E eu acho que o SUS, embora seja muito subfinanciado desde o começo, hoje em dia o SUS é mais que subfinanciado, o SUS é desfinanciado. Se você somar todas as verbas federais, estaduais, municipais, dividir pelo número de brasileiros, o SUS tem R$ 3,60 por dia por brasileiro para fazer tudo o que é necessário. O SUS operou um milagre, cara. Imagine o Brasil sem o SUS. O que seria nessa pandemia? E fora da pandemia também, eu não tenho ideia do que o Brasil seria se não fosse o Sistema Único de Saúde. Então, eu sou entusiasta do SUS, eu trabalho para construir, para melhor financiamento. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro é pobre. O povo brasileiro não tem condição de sustentar a sua própria saúde. É preciso que tenha política pública de Estado, e o SUS é a maior reforma de Estado que o Brasil já teve, de descentralização. Está provando aí, né? Está salvando muitas vidas agora nessa pandemia. A gente vê o processo todo de vacinação indo muito bem, obrigado. Enquanto tem vacina, está se vacinando nos protocolos feitos pelo Ministério a ordem de cada uma das vacinações, enfim, isso está indo muito bem. Iria mais rapidamente se a gente tivesse a quantidade de vacina disponível. Mas não te preocupa o fato de você ter vacinas diferentes e, eventualmente, ter que tomar mais uma dose
e, eventualmente, na hora da segunda dose, não ter aquela disponível? Porque nós estamos hoje assim, o que chegar, vamos dando para todo mundo. Não, mas isso está errado. Isso está errado. O Brasil é campeão mundial de vacinação. Sim. Covas. Eu sou testemunha disso. As vacinas de gripe, por exemplo, o Brasil vacina mais de 80% do público. O mundo vacina menos de 50% em média. O Brasil ganha do mundo inteiro em vacinação. Nós construímos isso dentro do SUS. A imunização brasileira é muito respeitada. O que aconteceu no Brasil? Desorganizou o PNI. Primeiro, porque não tem o insumo. Como você não tem... Casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Assim a história. Então, não tem vacina, fica brigando. Você vê, o Butantan produziu vacina, forneceu para o Brasil inteiro. Mas o Butantan sozinho, a Fiocruz sozinha, não consegue sustentar. Então, primeiro que não tem vacina. O Brasil só vacinou 12% do seu povo. Segundo, que o Ministério da Saúde, infelizmente, não cumpriu o papel dele. Ficou entre apoiar a vacinação e negar o processo. Apoiar a vacinação e negar o processo. O ministro fala uma coisa, o presidente fala outra. E o que aconteceu? Não tem palavra de ordem, não tem orientação. Então, porque como deveria ser? Manda 500 doses para o município. Tem que vacinar 250 pessoas e guardar as outras 250 segunda dose. Não pode vacinar doidado, gastar as 500 doses, depois o pessoal ficar no limbo que a vacina, a segunda dose não chegou. Então, são erros técnicos, e aí eu aponto o dedo tranquilamente, sem medo de errar. Não é para os municípios e nem para os estados. É claro que tem estados que cometeram muitos erros, mas, no geral, se você vê, o CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, tem dado uma colaboração enorme. Agora, o Ministério ele briga com os governadores, uma coisa antirrepublicana que está acontecendo. Infelizmente, na pandemia, aumentou muito o número de mortes por causa dessa discrepância, porque o SUS é tripartite, Covas, funcionava igual um reloginho. Tem uma comissão que se reúne todo mês para definir os rumos. Cada um tem um papel, não pode um brigar com o outro, tem que ser concordante. E não está sendo, infelizmente, o que vem acontecendo nessa pandemia. Eu queria saber da campanha mesmo, sabe? Como é que você está achando do andamento da campanha? E mais, olha, eu sei que você já tocou no assunto, mas pontualmente, falar do negacionismo e a falta de protocolo eficazes para o distanciamento. Agora, no final de semana, a gente teve aquela bagunça aqui que até multa deu, né? Inclusive, Nathalie, foi perto aqui da minha casa, aqui, gente sem máscara. Eu me arrisco a dizer que eu fiquei com vergonha de ser brasileiro. O evento que você está falando é aquele de motocicletas, é isso? Isso. Esse evento, né, que é terrível. Até não pela pessoa, porque, como o Mário sempre fala, as pessoas falam para a claquete delas. Mas como é que pode tanta gente estar morrendo aí, né? Eu queria saber teu pensamento a respeito disso. Eu acho que a pandemia é uma calamidade enorme que atingiu o mundo, em particular o Brasil. Dentro do Brasil, nós tivemos uma calamidade dentro da calamidade, que foi tem sido a postura do governo federal diante da pandemia. Porque o presidente, ele aconselha tudo errado. Ele aconselha tudo errado. A máscara é um fator universal de proteção, ele fala para não usar máscara. Não é? O distanciamento, evitar aglomeração é outro fator, porque o vírus transmite pelo ar que você respira na cara do outro. E aí ele pega e aglomerou não sei quantas, centenas de vezes ele aglomerou sem dar o exemplo, né? Então, eu acho que é uma calamidade dentro da calamidade. Se nós tivéssemos negacionismo em ciência, é sentença de morte. É sentença de morte. Você negar aquilo que a ciência apregoa é você empurrar as pessoas para pegar a doença e, no risco, morrer. É o que está acontecendo, né? O número de mortes do Brasil é um dos maiores do mundo, quase 500 mil mortos. Quer dizer, isso não é à toa. Se nós tivéssemos outra orientação, né? É claro que o Brasil é um país pobre, que você vai ter problema para você manter a distância, porque muitas pessoas precisam realmente se deslocar para poder ganhar a vida.
Mas se tivesse uma política mais bem feita, mais organizada, exemplos, começando pelo presidente da República e seus ministros, nós teríamos outro quadro da pandemia e ter comprado vacina. Porque quando chegar a 60% de vacinados, 65%, você tem como é que diz assim, a imunidade não é por rebanho, por espontaneidade, é a imunidade pela vacina. Aí o vírus é contido, o que não está acontecendo no nosso país. O que foi feito de política de saúde, política sanitária no Brasil, por parte principalmente do governo federal e alguns governadores que seguiram na minha opinião, é crime contra a saúde pública. É a minha opinião pessoal. Eu penso isso. Natalino, vamos mudar um pouquinho dessa área de medicina, das vacinas, vamos falar um pouquinho da questão ambiental, da mudança climática, o aquecimento global. Você acha que essa nova crise hídrica que está se apontando aqui na região sudeste, especialmente do Brasil, ela tem a ver com essa mudança climática? Ela tem a ver com isso? Eu acho que sim. Eu e o Carlos Nobre, o Astrini, o Artacho, o Paulo Saldivo, o Eduardo Jorge, os ambientalistas, o Gabeira, né? Enfim, todo o pessoal que mexe com o meio ambiente, né? E uma parte importante do empresariado, que hoje caiu na real e sabe que isso está acontecendo, né? Inclusive do empresariado do agronegócio. Parte importante do empresariado do agronegócio caiu a ficha. Esses dias eu vi, Covas, a Associação Internacional de Energia, que é um órgão ligado às empresas, dando até 2030 para acabar o carro elétrico, o carro a combustível, para introduzir o carro elétrico no mundo. Ou seja, um setor do empresariado entendeu o problema, dirigentes do mundo inteiro, né, estão entendendo isso. Infelizmente, o Brasil nega essa questão, mas eu tenho certeza absoluta, hoje é convicção científica, que como que as mudanças climáticas se manifestam? Ou você tem chuvas violentíssimas, muito violentas, né? Como a gente vê aí, vez por outra no Brasil e no mundo, na Índia, em vários locais, ou você tem estiagens prolongadas e repetidas. Agora, no nosso país, nós estamos tendo uma estiagem, tem reservatórios que fazia mais de 100 anos que não chegaram no nível que chegou. Por quê? Por causa das mudanças climáticas globais, né? Do aquecimento global, que mexe com o clima, e também no Brasil, um fator determinante é o desmatamento, porque o Carlos Nobre, o pessoal mais ponta de lança, respeitado no mundo inteiro, provou que se você desmatar, principalmente na Amazônia, aquele vapor d'água que bate nos Andes e que vem para o Sudeste chover, chamado rios voadores, eles vão perdendo a força. E tem acontecido isso no Brasil pelo aumento do desmatamento, que já foi feito, e agora os recordes de desmatamento. Então, é uma soma de duas questões que está causando esse... Você lembra, Covas, eu e você fizemos lá, junto com alguns colegas, um apanhado de todas as leis de água que tinha na Câmara, você lembra? Fizemos aquele pacote da água. Você ajudou, nós dois, né? Na CPI, quando teve a CPI para investigar o contrato da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Nós fizemos o pacote da água, foi em 2014, já teve aquele estiagem enorme. Vai repetir agora e eu fico chateado em dizer, daqui para frente, cada vez nós vamos ter mais problemas de estiagens fortes, ou então o contraponto, chuvas torrenciais, que quando bate no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer cidade do Brasil, leva tudo que tem pela frente. Infelizmente, essa é a mudança que o clima está sofrendo, provocado pelas mãos humanas, pela queima do combustível fóssil, o petróleo que nós queimamos aí para a produção de energia. Várias participações aqui, Natalino, falando de energia solar, aqui de mananciais, proteção dos mananciais. Você vê que o pessoal está participando. Dos mananciais é uma pergunta que o Natalino fez um trabalho
fantástico em relação às invasões aqui da Zona Sul, que era importante você falar que um trabalho denso, de quantas invasões, quantos loteamentos clandestinos que tem e a ameaça que isso fica para a nossa área toda de manancial. Conta aí, Nataline, quantas eram? Então, as pessoas falam muito da derrubada. Né? Quantas são, né? Cada dia é mais. As pessoas falam muito da derrubada da floresta amazônica. E tem que falar mesmo, porque é muito grave o que está acontecendo lá, gravíssimo, do ponto de vista mundial, não só brasileiro. Mas nós temos aqui a devastação da nossa mini Amazônia, que é a Mata Atlântica da cidade de São Paulo. No nosso levantamento, eu lancei o dossiê em abril do ano passado, haviam 160 áreas, eram 1,5 milhão de árvores, principalmente em áreas de mananciais, e tinham produzido isso de maneira criminosa, esses loteamentos, essa derrubada, feita por criminosos, produziram 50 mil lotes e iam arrecadar 2 bilhões de reais vendendo esses lotes à luz do dia. Tudo clandestino, criminoso. Hoje, Covas, depois de abril para cá, eu posso dizer para você que já são eram 160 áreas, hoje são mais de 230 áreas, porque a devastação continua, a derrubada continua. Infelizmente, o poder público não teve presença para coibir, para impedir essa coisa terrível. E essas nascentes, elas vêm para as represas. Né? Essa mata produz água para as represas. A represa de Guarapiranga, sozinha, fornece água para quase 5 milhões de paulistanos. Ou seja, acabando essa água, nós vamos buscar água aonde? Para tomar banho, cozinhar e beber. Né? Então, eu fiquei muito indignado com isso e continuo indignado, né? E continuo denunciando essa falta de política pública de proteger as represas. Mário? Não, você sabe que, enfim, o trabalho deles, ele falou agora de forma resumida, mas cada uma dessas centenas de áreas aí, de dezenas de áreas, fotografia, enfim, um trabalho denso, bacana mesmo. E eu lamento, porque conheço o Nataline para afirmar de novo que ele não mede esforço para que isso tenha repercussão. Falava no parlamento toda a oportunidade que tinha a respeito disso. Mandou para as autoridades todas de São Paulo, do Estado, enfim, todas que poderiam ou podem tomar algum tipo de atitude, Ministério Público, tudo. Ele não mediu esforços para que isso fosse propagado e mais, para que fosse combatido. Mas, de fato, a gente vê pouca ação para reprimir esse tipo de atitude, né? Enfim, mudando um pouquinho para que energia limpa e tal. Sabe, Nataline, hoje eu fui a Santos e voltei, e quando voltei, eu olhei no entorno da Imigrantes, todos aqueles morros que são cortados para passar a estrada, aquela área imensa, assim, eu fiquei pensando, poxa, por que essa área não pode ser aproveitada para colocar energia solar aqui, né? É uma área que não está sendo aproveitada, poderia ser, é uma área é uma forma de você produzir. Nós tivemos aqui o secretário Polara, que acabou nos contando, Polara não, que já vou lembrar. Calma. Sim, nós estamos num problema aqui, você em volta. Já vou lembrar. Ele nos contou que vai ter agora, aqui na área da represa, uma área imensa de placas solares para aproveitar aquela área que está, enfim... Penido, é o secretário Penido. Penido. Polara não, Penido. Isso, Marcos Penido. Me desculpe, tá? Mas a idade a gente já começa a ter problemas desse tipo. Então, então, quer dizer, é uma área que não está sendo usada, que vai ter fonte de energia, uma coisa muito bacana, legal. E hoje, quando passando lá, eu olhei aquele troço, por que tem esses taludes aqui, todos nessas coisas, não pode ser também colocado isso? Você não acha que a gente aproveita mal as fontes de energias mais baratas, mais limpas,
E isso não tem a ver também com um certo preconceito, ou seja lá, o custo, mas preconceito, até na área ambiental, de colocar alguns óbices em relação a isso? Eu acho que tem uma questão econômica, Covas. Aliás, está aqui com a gente, Covas, eu estou vendo aqui a Luciana Feldman, que é uma fã incondicional sua, viu? Não. Adora você. Eu aqui anotei para falar no final, mas já que você falou agora, eu vou falar agora, se me permite, antes de você responder. A Luciana está me ajudando num negócio que chama podcast que a gente está fazendo. Quem está fazendo os textos é ela que está me ajudando, é meu anjo da guarda aqui, e tem feito assim coisas maravilhosas. As pessoas que não conhecem, eu posso dizer o seguinte: ela era o braço direito, esquerdo e mais, não sei mais o que, do Natalini. Ela é um pé de boi para trabalhar, um negócio assim, uma pessoa que é uma riqueza de pessoa. Eu ia falar isso só no final, mas já que você falou agora, eu já estou aproveitando a oportunidade. Eu li o nome dela aqui, eu li o nome dela, então eu falei. Mas olha, veja só, eu tive uma notícia boa esses dias, que 10% da energia do Brasil já é produzida por energia solar e energia eólica, principalmente eólica no Nordeste, mas solar também. Tem crescido muito energia solar no Brasil, tá? Deu um empuxo grande. Covas e Walter, a questão é assim, mas não é uma iniciativa governamental. Isso é que é a tristeza. Iniciativa é uma coisa da iniciativa privada, financiamento próprio, tá certo? E o governo brasileiro, pelo contrário, quando viu que o negócio está deslanchando, agora está falando em taxar a energia solar. Taxar a energia solar. Ou seja, em vez de incentivar, tirar, porque o imposto é muito alto na importação das placas. As placas vêm da China ou da Europa, né? E são caras. Eu pus agora na minha casa energia solar, Covas. Eu consegui um financiamento, tudo sem nenhuma ajuda pública. Eu fiz da minha cabeça. Eu consegui um financiamento que vai empatar a mensalidade que eu vou pagar no financiamento com o que eu pagava de conta de luz. Eu taquei energia solar, eu sou agora um produtor de energia, estou vendendo energia para a Enel. Estou vendendo. Agora eu sou um vendedor de energia solar. Não precisa de sol, basta que tiver luminosidade, ela produz. Então, isso é a saída. Quando eu fui secretário do Verde aqui, daqueles 7 meses que eu tive lá, eu conversei com uma empresa portuguesa de energia, uma grande empresa portuguesa, e eles propus para eles fazerem painéis solares em cima dos aterros que já estão desativados em São Paulo. São vários aterros enormes. Você podia pôr a placa solar em cima do aterro, não é usado para nada, produzir e, com a produção da energia, pagar o aluguel do terreno e com o fornecimento de energia para os próprios da prefeitura. Eles toparam, a gente tinha desenvolvido isso. Eu acho a energia solar uma coisa muito importante e eu fico muito chateado da cidade de São Paulo não ter uma política. Cada casa podia ter um painel solar em cima. Cada casa. E a gente parar de precisar de reservatório cheio como a gente precisa. E também, agora, com a estiagem, Covas e Walter, eles estão ligando as termoelétricas. Termoelétrica, além de ser mais cara, queima óleo diesel e joga para cima os gases de efeito estufa e a poluição que vai piorar as condições atmosféricas do planeta. Então, a energia solar não joga nada para cima. Ela faz direitinho, é limpa. E o sol não cobra nada de ninguém para produzir a nossa energia. Essa é a verdade. E moramos num país onde o problema do sol não existe, né? Não, é sol para todo lado. É uma coisa burra, atrasada. Dá muita tristeza a gente ver o nosso Brasil não desenvolver certas tecnologias que estão na mão da gente para fazer. Agora, o contra-lobby da indústria do petróleo, todas essas questões que existem, né? A indústria do petróleo tem sido muito burra, porque ela podia entrar nesse ramo de energia limpa e ir deixando o petróleo e ganhando dinheiro com outra coisa, não fica agarrada naquele óleo que vai acabar com a vida da humanidade, se a gente não mudar. Vai mudar na marra, não vai ter outro jeito. Está mudando.
A participação aqui. Então, você tem horta em casa, é isso? Eu tenho o quê? Horta em casa? Horta? É. Eu tenho um viveiro aqui em casa. Olha, hoje eu separei 300 mudas de árvore nativa para levar para replantar amanhã no solo de uma área degradada lá. Eu produzo em casa. Eu planto a semente, eu mesmo faço. Eu planto as sementes, compro na internet 3.000, 2.000 sementes, planto aqui. O espaço é pequeno, não precisa de espaço grande. Daí um mês começa a nascer, 1 mês e meio. Aí quando cresce, 2 meses, 2 meses e meio, eu pego aquilo, é uma árvore. Aí eu já plantei mais de 20.000 árvores. Nossa, que eu mesmo vou produzindo. Veja só. Doida para essas coisas. Vê só, quando eu falo que são 5 ao mesmo tempo, eu não estou exagerando, não, porque ele faz isso, ele tem uma coisa, acho que ainda é semanal, um dia por semana que você faz operações lá, de atendimento. Sábado de manhã, voluntariado médico do Cangaíba. Quantos anos você faz esse voluntariado? 45 anos. Quando eu fui para lá, o Francé e o Nassimi. E outros, eram 14, ficamos em 3. E a doutora Gênova, uma psiquiatra, entrou agora. Quando nós fomos para lá, nós éramos jovens, bonitos e malucos. Agora nós somos só malucos. O resto passou. Mas é um negócio impressionante, ele está em todas. Muito legal. É a Igreja Bom Jesus do Cangaíba, Covas. Está fechada agora por causa da Covid. A hora que a Covid baixar, nós vamos voltar lá. Já atendemos 160 mil seres humanos naquele voluntariado. Olha, viu, Walter? Você fez uma consulta com ele outro dia, ele só deu o remédio. Agora você vai lá e ele vai te apalpar lá. Ele vai fazer toda a Você sabe que ele foi o único que se preocupou. Padilha também era médico, passou e falou: está atendendo, ser atendido pelo Nataline, é um complô já. deixa eu lhe perguntar, já para aproveitar essa história, e o que você achou da atuação na cúpula? Lá na cúpula do clima, lá do Brasil. Qual a resolução? Eu sou macaca de auditória desse presidente americano. Eu nunca gostei muito dos Estados Unidos. Sempre fiquei meio assim, achei que eles exploravam muito a gente. Mas esse Joe Biden aí é um cara... Nossa, é um homem já maduro, né? Já de uma idade avançada, mas as propostas dele, o sentimento dele, a cabeça dele... é uma coisa moderníssima, tá certo? A troca dele substituindo o Trump, nossa, foi a salvação da lavoura, porque tudo que é preciso fazer, ele está fazendo. Eu tenho apoiado as medidas, tenho torcido para ele dar certo, e ele tem uma vice muito legal também, muito boa, muito progressista. Nós precisamos de democracia, de liberdade, comida na mesa e preservação ambiental. É disso que a gente precisa, é disso que os seres humanos precisam. Justiça social, diminuir essa desigualdade mortal, essa coisa fétida, né? Diferença entre o muito rico e o muito pobre, que é, no Brasil, uma coisa horrorosa, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Você pode desenvolver com liberdade, com democracia, ter justiça social e proteger o meio ambiente. É possível, é uma equação possível, basta que as cabeças se juntem, né? Como nós estamos juntados aqui, para produzir coisas boas, políticas boas. É isso que a gente tem que fazer. Então, o presidente americano, a cúpula foi um sucesso. Pena que o Brasil não está nesse ritmo, mas nós vamos estar daqui a pouco. Se Deus quiser, eu acredito muito que a gente vai voltar aos trilhos no nosso Brasil. Então, vou aproveitar agora, viu, Walter? Eu vou fazer um desvio aqui do rumo, porque já está avançando muito na hora aí, e eu quero escutar o Nataline falando um pouco de política. Ele falou de políticas setoriais, mas eu quero que ele fale da política de maneira geral. Me diga, como é que você está vendo esse quadro aí, o quadro político, seja aqui no município, no estado, no Brasil? A gente sempre tem novidades aqui, então dá para falar de tudo um pouquinho. Olha, Cova, eu faço política desde 1964, né? Então são 50 e quase 58 anos já que eu tenho ativismo político, social, nunca parei. Eu nunca vi uma situação tão complicada, tão chata, tão desagradável, né? Como nós estamos vivendo hoje. Nem na ditadura militar. Ditadura militar eu fui preso várias vezes, fui muito torturado pelo aquele coronel que o presidente fica dando vivas a ele aí. Aquilo era um assassino, né? Uma monstruosidade. Você foi
relator da Comissão da Verdade que eu presidi, você lembra como a gente viu aquilo lá. Então, hoje o que acontece? Hoje é um desamor muito grande, pai. É uma agressividade muito grande, ameaça de morte. A gente está vendo, as redes sociais liberou demônios que não era para ser liberados assim, entende? Nós somos um país, a gente tem tudo para ter uma unidade no povo, em torno da liberdade, da democracia, do desenvolvimento econômico com sustentabilidade, maior equidade social. É possível construir isso. E moralidade pública, que faz... Pô, a gente saiu... O presidente ganhou, Covas, por causa das lambanças dos governos que estavam ali, né? Uhum. Que fizeram lambança com o dinheiro público, todo mundo sabe, não adianta esconder, porque... Né? Aí ganhou esse presidente aí. Né? A lambança continua, pô. O Congresso hoje está votando uma lei que abranda a questão da punição para corrupção, entendeu? Então, os corruptos se unem na terra de Marlboro, né? Como tinha aquela propaganda de cigarro. A política está muito difícil, a agressividade muito difícil. Nós democratas, viu, Covas? Você é um democrata. Walter, você é um democrata, vocês são democratas, eu também sou. A gente tem como... Ontem eu vi uma entrevista do Fernando Henrique para aquele Roberto Dávila, ele falou, o meu lema é a democracia, a liberdade. Nós temos que nos unir, nós temos que arrumar um caminho político para a gente contrapor os extremismos, entendeu? Contrapor os extremismos, unir os homens de bem, as mulheres de bem, em pautas que sejam possíveis. E a maioria do Brasil quer isso. A maioria do Brasil não quer xingamento, não quer esculhambação, não quer loucura, entendeu? Pois é, eu faço parte, não sei se você faz já, mas eu já faço parte de um grupo de ex-vereadores de São Paulo. Eu não sei se você faz parte, mas se não fizer, eu vou te colocar lá. Hoje eu escrevi um negócio a respeito disso, porque você ainda vê pessoas muito defensoras do Bolsonaro, né? E pessoas que argumentam muito na linha do anti-PT, que é isso que você falou, daquele período todo, com aquelas coisas todas, cansados de corrupção, cansados de desmando, cansados dessas coisas todas. E uma parcela considerável, sem dúvida nenhuma, votou no Bolsonaro em função da negação ao PT. Bem, mas hoje... algumas coisas que motivaram essas pessoas, que era a ética, era não corrupção, etc. Esses argumentos estão indo para o ralo, porque o que ainda permanece é você sair de um extremo esquerda para um extremo direita. O resto, do ponto de vista ideológico, tudo bem, tem ainda um contraponto, mas do ponto de vista de postura, de ética, de corrupção, desmando de verbas públicas, qual é a diferença? Você tem filhos metidos com rachadinha com funcionário de gabinete. Tem comprando imóveis com dinheiro vivo. Privilegiando pessoas incapazes que falsificam seu currículo ou suspeita nos altos postos da administração pública. Entre outras barbaridades, todos os dias, ditas e reafirmadas diariamente. Se o PT provou que não serve, eu acredito que o Bolsonaro está longe de ser um caminho para a solução. Essa é a minha opinião, eu sei que é a sua opinião também, e é preciso que se encontre realmente um caminho alternativo, porque hoje a população ela vê só assim, quem tem chance de ganhar são esses dois, então vou ficar esses dois. Não, a gente tem que mostrar que não, é possível ganhar com uma terceira via. Só que essa terceira via tem que aglutinar forças, como você estava falando, nós temos que aglutinar forças, porque se for sozinho, se cada um for por si, aí não vamos chegar em lugar nenhum. É isso mesmo, você tem toda a razão. Eu acho que as forças democráticas que prezam realmente a moralidade pública, a justiça social, elas estão dormindo no ponto. Hoje ou ontem, não sei, teve uma reunião de 6 ou 7 partidos para discutir isso, né? Mas está muito devagar. Eu tenho conversado com líderes de vários partidos, as pessoas estão esperando a banda passar, não pode, tem que articular. Nós temos ótimos nomes para a candidatura de vários partidos. Tem que juntar as pessoas, escolher aquele nome que seja mais
que seja mais aceitável pelas popular. forças, popular e também entre as forças. Uma Sim. pessoa que tem que ser um negociador, tem que ser um cara que construa, não pode ser um personalista, um malucado, entendeu? E juntar e aí mostrar para o povo, falar, ó, nosso candidato é esse. Eu tenho certeza que tem toda a chance de ir para o segundo turno, tenho certeza, e no segundo turno ganhar as eleições. O Brasil precisa de equilíbrio, o Brasil precisa de bom senso, o Brasil precisa de um programa amplo que envolva todas as forças democráticas e moralidade pública. Isso é importante, senão nunca vamos ser um país. O crime organizado está tomando conta do país, Mário Covas. Tanto o tráfico de droga como essas milícias, eles estão avançando nas cidades, estão dominando territórios, elegendo políticos, comprando juízes. Vamos parar com... Gente, nós não podemos ser um país desse jeito. Então, a minha proposta é essa articulação. Tenho conversado com várias lideranças de vários partidos, viu, Covas? E eu sei que você também se articula muito bem. Você é um grande negociador. Um grande negociador. Eu digo para você, você é danadinho, entendeu? Com essa carinha aí, você vai costurando, quando vê, a costura está feita. Então, nós temos que juntar forças, viu, Walter? Para que isso caminhe no Brasil. Eu tenho certeza que tem espaço para isso. Eu tenho trabalhado muito em cima disso. Não sou ninguém, sou uma areinha lá, um grãozinho. Mas a minha parte a gente vai fazer, se Deus quiser. Aliás, olha, para o pessoal todo que sempre seguiu você, etc., conta um pouco o que você está fazendo da tua vida agora, que não é vereador. Eu estou trabalhando. Além da horta, lógico. A horta é uma coisa importante, né? A parte ambiental. Eu faço mesmo, eu sou um plantador de árvore. Aquele seu Hélio da Silva, lá do Parque de Quatira, ele é lá do Cangaíba, Penha Cangaíba, ali é nosso amigo de lá, né? Então, o que acontece? Ele me trouxe esses dias, eu acho que ele me trouxe umas 2.000 sementes de ipê verde, que é raríssimo o ipê verde, e me trouxe 20 mudas de 1 metro de altura de pau-brasil. Todas já estão plantadas. Eu levei e plantei, que o seu Hélio me deu de presente, o rei das árvores, o seu Hélio, o plantador de árvores. Vai sair um livro dele agora. Então, eu faço isso. Agora, o que eu tenho feito? Eu tenho feito medicina, claro que eu tenho feito com cuidado, né? Muita consulta virtual, tenho atendido as pessoas virtualmente, mas também, quando preciso, eu atendo pessoalmente. Qual é a sua especialidade, Natalino? Eu sou gastrocirurgião. Eu já operei 17 mil seres humanos, Covas, com as minhas mãos, e continuo operando, né? Matei pouquíssimo. E está todo mundo vivo aí, né? Não, matei pouquíssimo, né? Eu só faço furo. Quem mata é Deus, não é assim que a gente fala? Não, graças a Deus, eu sou um médico bastante razoável. Eu estudei muito. E eu sei, aquilo que eu não vejo que eu não sei fazer, que eu não consigo, eu não faço. Eu não vou aventurar. Eu chamo um colega, um outro, né? Eu trabalho assim. É responsável. Sou responsável. Por isso que meus doentes me respeitam muito. Dificilmente você vai ver um doente. E eu atendo muita gente voluntariamente, gratuitamente, sem cobrar. E isso também, eu gosto de fazer isso. Eu gosto da medicina. Eu exerço com paixão a medicina. Então, tenho feito isso. Tenho participado da vida política através de reuniões, conversando, estamos articulando os médicos, né? Porque o Conselho Federal de Medicina está pisando muito na bola na questão da pandemia, está tendo uma conduta negacionista, uma conduta de ausência do regramento, está deixando usar remédio que não serve para nada. O mundo já provou que esse tratamento com hidroxicloroquina não serve, não resolve, e o Conselho está omisso por opção política, não é por opção técnica ou científica. Então, nós estamos conversando com muitos médicos. Hoje saiu um vídeo, vou mandar para você, do Calil, de vários médicos, do Fábio Jatene, uma turma de alta cúpula, pedindo para o povo usar máscara, se proteger, tomar vacina. Então, a gente está mexendo com os médicos para organizar, porque o SUS fez tudo o que foi preciso, né? Aí vem esses caras fazer negacionismo em cima da categoria médica. Não pode. Então, estou trabalhando nisso, muito nisso, e vou agora, se Deus quiser, ter uma faculdade de medicina que me convidou para ser professor lá de
gestão de modelos de gestão em saúde. Então, estou me preparando para dar aula numa escola de medicina aí. Vai poder dar um pouco da sua experiência também na área pública, né? Porque, afinal de contas, essa simbiose, essa maneira de tratar as coisas na área pública, mas com a visão de um médico, é especial. Eu acho bem legal para a formação de todos dos futuros médicos daí, né? Eu acho que... O pessoal entende pouco de SUS, entendeu? O pessoal vai para o mercado sem saber nada. Então, o diretor da faculdade, o que ele quer? Ele quer dar aos alunos a oportunidade de, antes de ir para o mercado, conhecer os modelos. O modelo privado, o modelo público, as parcerias com organizações sociais, essas coisas é que história da saúde pública. Eu fui presidente do CONASENS, Covas, no ano de 98, 99, 2000. CONASENS é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Congregava 5.561 municípios. Foi quando houve a municipalização do SUS, aquela descentralização, e quando houve a aprovação da emenda 29, que vinculou a verba da saúde. Foram duas conquistas enormes que eu tive a honra de, presidindo o CONASENS, estar presente nessa articulação toda, no Congresso, no Ministério, no governo. Fernando Henrique era o presidente. Houve até uma briga entre o Serra e o Malan, porque o Serra queria vincular e o Malan não queria. E a gente teve que apartar a briga. Eu briguei com o Antônio Carlos Magalhães, que não queria vincular a verba da saúde, saímos aos empurrões nos corredores do Congresso. São histórias da vida, né? Histórias da nossa vida, né? Você também tem as suas, né? Eu tenho. Às vezes dá vontade de escrever um livro, né, Nataline? De tanta coisa. Eu vou lançar meu livro agora, cara. Ah, vai? Vou. Chama o Luiz Mir, que escreveu. O Luiz Mir é um médico escritor. Ele escreveu o livro, chama-se Luta Sem Fim. É um livro de 396 páginas que conta a história, bastante dessa história, conta da Câmara. Que legal, que bom, boa notícia. Aqui, ó. Aqui tem um protótipo do livro, ó. Olha só que legal! Parabéns! Parabéns! Tem que escrever o seu também, pô. Você é um novinho ainda, mas tem que escrever logo. Mas eu não tenho a história que você tem. Não tenho. Cada um tem a sua, pô. É verdade, é verdade. Ô, Nataline, é o seguinte, eu já tomei muita bronca nesse programa, porque eu começo a falar, não paro mais, e o tempo vai se esgotando, sabe? Então, agora... Não foi minha, não. Agora, eu estou observando aqui, nós temos um pouco menos de 5 minutos para encerrar de vez acabar o programa. Então, aproveite esse espaço e fique à vontade. Fale aquilo que você gostaria de falar para o seu amigo, para o cidadão, para quem você quiser. Vamos lá. Bom, eu queria primeiro falar para o Walter, que foi uma honra tê-lo como concorrente ao governo do Estado. Eu fiquei em 4º lugar naquela eleição, Walter. Eu fui para Macaé, minha família mora em Macaé, meu pai já faleceu. Eu falei, pai, eu fui candidato em São Paulo e fiquei em 4º lugar. Aí ele falou assim, mas só tinha 4 candidatos? Eu falei, não, tinha 7, pai. Eu fiquei no meio. Então, a gente concorreu, né? E também foi honroso para mim, como médico, dar aquela receita para você, que eu acho que você... Eu adorei. Foi muito carinhoso da sua... Eu estava com uma dor de cabeça enorme e vocês são uns monstros, né? Fazer um debate com vocês, falar de saúde, de ambiente com ele é um negócio do outro mundo, né? Não, mas foi bom, eu gosto de você, você é muito legal, uma pessoa muito boa. Obrigado. E o Covas é o seguinte, Covas, nossos laços são antigos, né? Porque eu fui para o PSDB na fundação levado pela mão do seu pai. Uhum. E o teu pai é uma pessoa, quando ele foi prefeito, eu fui assessor, aqueles mutirões que ele montou todos, eu tive a honra e o prazer de começar aquilo na subprefeitura do Campo Limpo, junto com Abel Abate. Abel Abate. Seu pai viu aquilo, se encantou, abraçou e foi marca do governo dele. Respeito muito a memória do seu pai. Então, o que nos une? Primeiro, a amizade querida, porque você, de toda a importância que você tem, pessoal, e de tua família, você é uma pessoa simples. Você é uma pessoa simples, você atende todo mundo, conversa com todo mundo, é um homem simples, isso é muito importante, né?
embora seja uma pessoa graduada na vida, mas essa característica você tem. Nataline, não é justo se aproveitar esse tempo para ficar falando de mim e do Walter. Isso não é justo. Espera um minutinho. Além disso, o que nos une é o amor pela democracia e pela felicidade do nosso povo. Então, estamos juntos, tá? A quem está nos assistindo, né? Tanto aqueles que eu convidei como aqueles que vocês convidaram, fica aqui um abraço, né? Não deixe nunca de procurar ser feliz, né? Sempre um sorriso no rosto, pode brigar, mas procure a felicidade sua e a felicidade do seu próximo. Esse é o nosso mote de vida, né? É fazer o bem, é criar coisa boa, é diminuir o sofrimento do nosso semelhante, é o nosso mote de vida. É assim que eu vou até o fim, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, viu, Cova? Isso. Olha, para mim é um grande prazer, Walter. Eu e Nataline temos assim, uma relação assim, muito, muito fraternal, muito, muito boa. Até nos momentos e foram muito poucos os momentos que a gente não estava do mesmo, mas foram muito poucos mesmo. Mesmo assim, ok, cada um tem a sua respeito pela posição do outro e não se tornou um problema pessoal, porque não era pessoal. Eventualmente era um problema político e a gente tem a noção clara de que as pessoas têm posições diferentes. Mas, Nataline, eu queria só dizer da minha gratidão de você ter aceitado, o meu prazer de você estar aqui, dizer que toda vez que você quiser, esse canal está absolutamente aberto, você é uma autoridade na área médica, na área ambiental, na área política, e é uma pessoa que precisa estar na vida pública, da maneira que for, com mandato ou sem mandato, precisa estar na vida pública. E, portanto, se aqui é um canal de comunicação que você pode falar para as pessoas e deve falar, a sua clareza na colocação do ponto de vista, a sua forma de ser, eu quero colocar à disposição. Eu e o Walter já nos entrosamos em relação a isso. E eu agora encerro, que está chegando no final, antes que me cortem. Beijo, Nataline. Um abraço, obrigado. Tchau, Walter. Tchau, pessoal. Ontem foi meu aniversário, foi um presente estar com vocês aqui. Opa, obrigado. É verdade. Ontem foi o aniversário do Walter, então parabéns para você, Walter. Parabéns. Obrigado. Está me devendo um pedaço do bolo, viu? É verdade. Tchau, Nataline, foi bom te ver. Um abraço a vocês.